a área verde, a gente sabe que estão todas as cabeças pensantes, científicas e técnicas e de ONGs que são especializadas, né, na questão ambiental, e na zona azul são os países, né, que se preocupam realmente com a questão política e econômica, né, e de como poder estar mitigando, mas ganhando, né, em cima. Né? Então, assim, como que isso realmente pode estar funcionando, né, e trazer alguma mudança? É uma pauta do momento e é uma pauta importantíssima a gente falar sobre a COP, porque ela, de fato, ela reúne, coloca na agenda de lideranças mundiais esse tema que até hoje, por incrível que pareça, ainda não é uma unanimidade para todos, né? Alguns ainda são negacionistas. Algumas lideranças mundiais que sabem do problema, conhecem os dados científicos e ainda negam o problema. A exemplo, a gente sabe muito bem, o mais conhecido de todos, que é o presidente dos Estados Unidos. Ele consegue negar isso, como eu acredito, como um golpe de marketing dele, né? Mas, por fim, a COP que está acontecendo agora, né, já, algumas coisas já começam a aparecer, ela não deixa de ser, ela é exagerada no primeiro momento. Né? Eu já li, inclusive, especialistas, vi entrevistas também, que a gente também acompanha, e eu concordo. Eu tenho esse pensamento de que não precisa ter uma COP, um evento dessa grandeza, um evento turístico, com tantas tendas, com tantos espaços, assim, todo ano. É uma fortuna que é gasta nisso aí, e emissões de gases de efeito estufa também para esses eventos. Talvez eles pudessem ser feitos a cada 3 anos e anualmente fazer de uma forma menor, né, como foram feitas as pré-COPs, talvez ouvindo mais a sociedade, né, e também colocando não só metas, né, mas como formas de cumprir essas metas, algo que a gente tenha factível de que possa cobrar, porque o papel aceita tudo, né? Senão fica bonito, ele coloca, nossas metas são essas, são aquelas, mas aí, o que que acontece? Se não tem ninguém para cobrar, o próprio país coloca a meta que ele quer, né? São as NDCs, as metas autodeterminadas. Então, ninguém cobra de um país que ele coloque uma meta maior do que aquela que ele quer. E mesmo tendo a meta, ninguém cobra que ele cumpra com aquelas metas. Agora, tem avanços? Essa do Brasil eu vejo alguns avanços. Por exemplo, incluir a agricultura familiar na pauta, né, como uma das soluções, e é importante, em especial a agroecologia, né, a agricultura familiar de base ecológica, importantíssimo. Não foi isso que foi colocado na COP, tá? A COP não entrou no detalhe de ser de base ecológica ou não, é agricultura familiar. Já é um grande avanço, porque é importante. Gera trabalho, né, emprego, renda e coloca o alimento na mesa da população, diferente do que o agro faz, que é a produção lá de soja, né, de commodities, de celulose, principalmente para exportação. E é o que tem impactado muito o bioma pampa, né? São essas produções de essas monoculturas. Então, nisso a COP avança. Também agora eu vi que eles lançaram uma determinação de que os dados científicos eles devem ter uma curadoria e uma responsabilidade dos países. Brasil, França, Bélgica já tinham aderido, inicialmente 5 países, mas parece que agora a Alemanha também já aderiu e alguns outros. Ou seja, que a gente tenha essas informações e que ninguém venha dizer que não existe a tal da mudança climática, a crise climática, o aquecimento global, porque quando alguém diz isso e tenta desacreditar, que é o que o presidente Trump faz, né, entre outros, aqui no Brasil também, o agronegócio costuma muito querer desacreditar, né, o aquecimento global. Isso faz com que a gente tenha que disputar ainda se vai ter ações de mitigação, ações de resiliência, ações de combate às emissões de gases de efeito estufa, como, por exemplo, as usinas de carvão. Hoje em dia, isso, gente, olha só, nós temos um país, e o mundo inteiro é assim, né? Mas não falo só de Brasil, que é polarizado politicamente, a gente sabe disso. Mas, em termos de lideranças de direita e de esquerda, não concordam, por exemplo, com o fechamento da usina de Candiota, um caso prático aqui do Rio Grande do Sul. Tá? E a gente precisa
fechar a usina porque não podemos mais queimar carvão. Ah, mas e os empregos? Os empregos está aí uma das soluções que as COPs e os grandes financiamentos internacionais precisam resolver. As pessoas, os trabalhadores que foram levados a trabalhar nessas usinas de carvão, né, de gás, eles não podem ficar sem emprego das suas famílias. Então, esses valores, esses fundos internacionais têm que servir para isso, para subsidiar essa transição justa, que falam-se tanto em transição, mas que transição é essa? Primeiro, parar de produzir através da queima de combustíveis fósseis. Mas se nós temos pessoas empregadas nisso, não são essas pessoas que têm que pagar a conta, não é o trabalhador. Então, isso precisa ficar muito claro, porque aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, é uma das questões que nos colocam quando a gente fala que precisa terminar de uma vez por toda com a usina de Candiota. Né? Então, o negacionismo e o discurso enviesado faz parecer que defender o meio ambiente, que defender a transição energética, seja algo que é contra o trabalhador. Né? E não é, de forma alguma.